em todo esse debate, né, a gente, para entender melhor uma regulação, é importante que a gente perceba que existe algo maior por cima da regulação do que é regulado, que é uma lei. E essa lei, ela foi formulada muitas vezes após um intenso debate de representantes da sociedade e, e esse debate, ele tem regras, ele é conformado por regras, mas existe muita coisa também além dessas regras, e é isso que eu vou tentar falar um pouco mais para vocês depois de passar um panorama geral de como as leis são formuladas formalmente, né, no Brasil. Você tem diversos tipos de proposição legislativa. Você pode ter projetos de lei ordinária, projetos de lei complementar, propostas de emenda à Constituição, medidas provisórias, projetos de decreto legislativo. E cada um deles, muitas vezes, vai ter um rito um pouco diferente um do outro. Às vezes é muito diferente, às vezes é um pouco diferente. E isso importa muito para quem é da área de relações governamentais e para os atores ali envolvidos, sejam funcionários ou os próprios protagonistas, né, desse debate, porque as regras do jogo te ajudam a definir suas estratégias e entender em que passos e em que momentos você pode atuar ou não. Mas, em geral, vai ter sempre quem apresenta essa proposta legislativa, seja o Poder Executivo, seja um parlamentar, a própria sociedade civil. Ela vai ter um rito dentro da Casa Legislativa onde ela foi apresentada, a Câmara ou o Senado, ela pode começar por ambas, e ela vai, geralmente nesse rito, ela vai passar por comissões temáticas, são comissões que olham especificamente para um tema, e isso traz maior celeridade no processo, porque não, o plenário, né, que é o colegiado maior, onde todos os parlamentares estão, não precisa analisar tudo, muitas vezes, mas ela também ajuda, em- faz com que as leis sejam melhor formuladas, né, melhor escritas, porque você tem uma análise segmentada de mérito. Então, por vezes, a lei está passando em uma comissão que olha mais para a questão do meio ambiente, em outra que vai olhar especialmente para a energia, em outra que vai olhar para desenvolvimento econômico e assim por diante. Além disso, né, depois das comissões de mérito, por vezes sem a necessidade de ir a plenário, mas muitas vezes elas vão a plenário. E o plenário é quando você tem todos os parlamentares ali debatendo e discutindo essa matéria. Já nas comissões, é uma fração dos parlamentares que compõem essas comissões. Quando uma proposição ela tem alterações ao longo do processo, dentro de uma casa, geralmente isso não altera o fluxo dela. Mas uma vez que ela termina a tramitação na casa que começou, então ela foi apresentada na Câmara, ela passou pela Câmara e vai ao Senado, por exemplo, e o Senado faz alterações a esse texto, alterações de mérito, que a gente chama, essa matéria ela vai ter que retornar à casa iniciadora, por exemplo, no caso a Câmara, para que a Câmara se pronuncie apenas sobre as alterações, né, da casa revisora, que no caso seria o Senado. E quando elas são aprovadas, elas seguem para sanção ou promulgação. A sanção, ela é um momento em que o presidente ele pode escolher, digamos assim, aprovar aquela lei ou ele pode vetar. Ele pode vetar integralmente ou parcialmente essa lei. Isso geralmente acontece com projetos de lei ordinária e de lei complementar. Já, por exemplo, PECs, elas vão à promulgação. Promulgação, digamos, é que o resultado do que foi debatido e discutido no legislativo ele simplesmente é anunciado, ele vira lei. O presidente ele não vai escolher se parte daquilo vai ser vetada ou não. E aí por isso você tem esses dois nomes. E eu deixei aí na apresentação um gráficozinho que é muito útil da Câmara que fala um pouco sobre o processo legislativo, como ele acontece, né? É um infográfico que exemplifica bem esse processo. Mas as regras que conformam minimamente o que você pode ou não fazer, e às vezes também são flexibilizadas, dependendo do interesse, elas têm um contexto. E esse contexto importa.
de várias maneiras. E aí é isso que eu queria trazer para vocês e falar um pouco mais, que eu acho que é o diferencial, né, de quem está nessa rotina, de quem vive isso e trabalha com isso. Eu vou começar, na verdade, voltando esse slide. Aqui, vocês viram que eu falei sobre comissões temáticas, né, e plenário. Uma das coisas que importa muito a elaboração de qualquer lei é a relação de poder que você tem, seja por causa de um cargo ou seja informal, né? Pela influência que você exerce nos seus colegas, dentro do parlamento. O parlamento brasileiro, ele tem alguns cargos que têm um poder maior de influência nesse processo. A gente pode citar e começar pelo presidente, né, da casa, presidente da Câmara e o presidente do Senado. Eles são responsáveis por definir, muitas vezes, o que vai ser colocado em pauta, e eles que coordenam o debate quando ele está ocorrendo. Você tem também presidentes de comissão, que da mesma forma decidem a pauta nas comissões e coordenam o debate. E isso é importante porque ao longo do processo você também tem sutilezas, né? A ser mais flexível com um colega que você gosta, cortar mais rápido o microfone ou não dar tanta atenção, né, aos parlamentares que defendem ideias opostas ao que você acredita. Toda essa questão que a gente vive, de alguma forma, nas nossas relações pessoais, elas parecem que se exacerbam na política. E as pessoas elas agem sempre com muito cuidado e o que você faz ou deixa de fazer para alguém sempre é muito simbólico. O que você diz ou deixa de dizer é muito simbólico. O modo como você critica ou deixa de criticar alguém é muito simbólico. Apesar de a gente estar falando do legislativo, eu acho que vale ressaltar que dentro desse contexto onde as regras são discutidas, a relação entre os poderes impacta muito no humor, né? Então, desses parlamentares. Então, você pode ter uma discussão de uma lei dentro do legislativo, né, e de uma proposta de lei dentro do legislativo, a relação do judiciário e do executivo, ou desses dois poderes com o legislativo, impactar nisso, porque isso depende dessas relações. Vamos supor que a projeto de lei apresentado, ele é um projeto de lei do executivo. Essencialmente, a relação do executivo com o legislativo vai impactar nesse projeto. E se o projeto ele tem a ver com alguma questão relacionada ao judiciário? Às vezes ele pode ter entrado na pauta como uma retaliação ao que o judiciário está fazendo, ou não. Então, a relação que os poderes têm impacta muito no humor e em como as leis são discutidas, formuladas. Se um projeto de lei entra em pauta ou não, isso tudo tem muita relação com esse humor. A gente tem posições de maior influência, né, como eu falei no parlamento, a presidência da casa eu citei, ou das comissões, mas a gente também tem as lideranças, que são figuras que são os líderes de partido, e muitas vezes é o colégio de líderes que decide o que vai ser votado em conjunto com o presidente. Os líderes têm o poder de orientar a votação. Na realidade, muitas vezes os parlamentares, quando a votação é remota, eles nem em Brasília estão, eles estão ocupados fazendo outras coisas, às vezes estão trabalhando com a base, às vezes estão em casa, enfim, e eles votam de acordo com a orientação do partido. Então, isso também influencia muito. Interesses estaduais acabam influenciando. Você tem os estados ali, né? Você tem as bancadas estaduais, a bancada do Rio, a bancada do Distrito Federal, a bancada do Amazonas. E às vezes interesses regionais vão juntar parlamentares de partidos diferentes na defesa de uma mesma causa. É muito comum ver isso, por exemplo, com a Zona Franca de Manaus. Você, geralmente, quando tem alguma questão que mexe com a Zona Franca, os parlamentares do Amazonas, eles se unem para defender aquilo. Você tem as frentes parlamentares, que são geralmente grupos de parlamentares que se unem em torno de um tema. Então, você tem, por exemplo, a Frente Parlamentar Agropecuária, que vai juntar ali os interesses de vários setores que estão ligados ao agronegócio no país. Tudo isso vai influenciar o contexto, as relações de poder, os interesses que estão por trás,
mais uma vez, do que é dito e do que é feito e do que é discutido no parlamento. Os parlamentares, eles têm as posições políticas deles, mas eles são muito conformados por tudo isso que a gente está falando. E, às vezes, esses interesses entram em conflito. Você pode ter um parlamentar que é de uma frente parlamentar do tema, que é de uma bancada estadual relacionada ao tema, que é um líder partidário e que, além disso, tem relações, por exemplo, a um líder de governo. Ele, não necessariamente o líder de governo, mas ele tem uma relação muito forte com o governo. Essa mistura de interesses, ela toma uma forma diferente em cada deputado, em cada senador. E tudo isso a gente precisa muitas vezes analisar para instruir um cliente, para instruir o diretor de uma organização, um colegiado de uma associação, a como agir em um determinado contexto, para influenciar um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição e etc. Eu também destaco a atuação em rede, porque ela costuma ter uma força diferente na interação com o público. É muito diferente quando você é uma empresa e procura um parlamentar. Agora, quando você é uma associação que representa as empresas de um setor, isso tem uma outra força política, isso tem um outro peso para você conversar com um parlamentar, com um secretário do executivo. Eles vão te ver de outra forma, porque de algum modo você está representando um interesse que vai além do interesse da sua empresa específica. O parlamentar, ele é muito movido à opinião pública e ao impacto que algo que ele faz vai ter nas relações políticas que ele tem, seja com os seus pares, seja com a sua base eleitoral. Então, isso também é algo interessante que pesa muito no que nessas discussões. Se um projeto ele impacta o estado do parlamentar, às vezes isso vai ter um outro peso. Por exemplo, as bancadas do Sul, principalmente assim, por exemplo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem usinas a carvão, e tem produção de tabaco. E às vezes você vê que tem discussões no parlamento que envolvem restrições à produção, à indústria tabagista, ou ao uso de termoelétricas a carvão, e isso gera rebuliço, em toda a bancada do Rio Grande do Sul, porque tem um impacto muito grande na base. Mesmo às vezes que o parlamentar seja de um partido que o partido muitas vezes faça discursos contrários a combustíveis fósseis ou defenda a saúde pública, por exemplo. E aí, nesse processo todo, né, de conformação de interesses e de debate, processo formal, a gente tem momentos em que há uma oportunidade maior, para além das reuniões, né, internas, da sociedade se pronunciar. Audiências públicas são um bom exemplo disso, onde você, às vezes, tem um debate sobre um tema específico. Por exemplo, a matriz energética brasileira até 2050. E aí os parlamentares costumam convidar participantes, então vão convidar associações, do setor, representantes do setor para falar. E aí ali eles expõem a sua opinião, o parlamentar ouve. As audiências acabam sendo importantes para ajudar a consultoria legislativa da casa, ou os assessores, ou um ou outro parlamentar que participa, porque geralmente os parlamentares não participam tanto, a entender o que cada setor está defendendo e o que cada um busca em um projeto de lei, de alteração ou não, de um projeto de lei que está tramitando. As casas, elas também têm a consultoria legislativa, que tem um papel muito técnico, dentro do processo legislativo. Os parlamentares muitas vezes querem entender se um estudo que foi apresentado para eles faz sentido, é crível, e eles pedem que a consultoria legislativa diga, ela é dividida por temas. Ou então eles têm uma ideia de um projeto de lei, eles já têm um esboço que foi feito pela assessoria, mas eles querem alguns ajustes da consultoria legislativa. Ou eles querem entender o impacto de algum tema, o impacto da tributação, por exemplo, sobre a extração de petróleo nas exportações. E a consultoria legislativa acaba prestando esse papel.